Gustavo Soler já está aqui para trazer detalhes da rodada que foi praticamente inteira disputada no final de semana, ainda tem 2 jogos ontem, mas o Flamengo colocou uma mão na taça, né, Gustavo? Muito bom dia. Tudo bom, Silvânia? Bom dia para você, pro Pedro, para todo mundo ligado aqui no Pulo do Gato. Exatamente, Flamengo agora muito próximo de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, depois de ter vencido ontem de virada o Internacional por 2-1 no Maracanã, para desespero do Elusmar Maggi, aquele torcedor do Inter que deu R$1 milhão para o time colorado para colocar o Rodinei em campo. No primeiro gol do Flamengo, gol de empate, o Rodinei perde na corrida para o Bruno Henrique, que toca para o Arrascaeta empatar o jogo, depois do Edenilson ter aberto o placar para o Internacional. Com 4 minutos do segundo tempo, o Rodinei é expulso e aí a partida do Rodinei custou R$22 mil, um minuto do Rodinei em campo até ele ser expulso da partida, e o Gabriel Barbosa, o Gabigol, decretou a vitória do Flamengo. Ontem na Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco ficaram no 0-0, resultado que rebaixa o Vasco. Matematicamente o Vasco ainda tem chance, só que essa matemática é uma matemática misturada com milagre, com aberrações da natureza por conta do resultado, porque o Vasco tem que tirar 12 gols de saldo com relação ao Fortaleza. Só faltava, né, isso nesse ano tão complexo, tão esquisito. E aí, pro Vasco não depender do Fluminense, né? O Fluminense só ganha de 1-0 do Fortaleza, então o Vasco tem que vencer de 11-0 o seu próximo jogo, algo que não vai acontecer, até porque o time do Vasco é um time, infelizmente, muito limitado, então terá o seu tetra rebaixamento na sua história. O Atlético Mineiro venceu o Sport por 3-2, jogando na Ilha do Retiro. Santos e Fluminense empataram por 1-1 na Vila Belmiro, resultado que classifica o Santos para a fase preliminar da Copa Libertadores e marcou a despedida do técnico Cuca, ele que está voltando para Curitiba por conta da sua mãe e sua filha mais velha estarem internadas por conta da Covid-19, então a gente já deseja também aqui uma recuperação rápida e a melhor recuperação possível para os familiares do técnico Cuca. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 1-0, Goiás e Bragantino ficaram no 0-0 e hoje às 6 horas da tarde o Palmeiras recebe no Allianz Parque o Atlético Goianiense com transmissão da Rádio Bandeirantes, narração do Rogério Assis, e na sequência às 8 horas da noite o Botafogo recebe o São Paulo com narração do Ulisses Costa. A tabela do Campeonato Brasileiro tem o Flamengo na liderança com 71 pontos, Inter 69, Atlético Mineiro 65, o São Paulo 63, Fluminense 61, Grêmio 59, Palmeiras 57 e Santos com 54. Os 8 times já classificados para a próxima edição da Copa Libertadores. Na zona de rebaixamento, Vasco com 38 pontos, rebaixado, Goiás, Curitiba e Botafogo também rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu falei hoje 2 jogos, né? Pensei uma coisa e falei outra. Agora, o empresário que pagou aí R$1 milhão pro Rodinei jogar, parece que agora fez uma outra promessa aí, né? Tá querendo dar uma mala branca aí dos jogadores do São Paulo? Porque na quinta-feira, todos os jogos, né, às 9h30 da noite, o São Paulo enfrenta o Flamengo no Morumbi e o Internacional recebe o Corinthians na Neoquímica Arena. Então esse empresário já falou: posso colocar um dinheiro ali no São Paulo para dar um ânimo nessa rapaziada aí. Tá com dinheiro sobrando, hein? Já que o tricolor paulista ainda não tem 100% da vaga garantida na fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano, se o São Paulo perde para o Flamengo e o Fluminense ganha o seu jogo contra o Fortaleza, algo que é natural de acontecer, o Fluminense vai para a fase de grupos e o São Paulo teria que jogar novamente a preliminar da Copa Libertadores. Então, esse empresário, o Elusmar Maggi, quer dar uma injeção de ânimo nos jogadores do São Paulo para, quem sabe, tirar esse título do Flamengo, partida que acontece no Morumbi às 9h30 da noite. É claro, a Rádio Bandeirantes vai estar em cima de todas as informações. Bom, então só repetindo aqui, última rodada na quinta-feira, todos os jogos no mesmo horário, né? Algo que não é o comum também, né? Normalmente essa rodada acontece no domingo, né, Soler? Mas por conta da adaptação do calendário, da pandemia, quinta-feira nós vamos saber quem será o campeão brasileiro dessa temporada de 2020. E o Flamengo só depende dele, se ganhar o jogo é campeão. O Inter depende do tropeço do Flamengo e tem que vencer o Corinthians para poder conseguir ser o campeão brasileiro, é isso? Exatamente, o Internacional chega só a 72 pontos, então o Flamengo não pode vencer o time do São Paulo no estádio do Morumbi para que o Inter consiga conquistar o título do Campeonato Brasileiro. E essa rodada que teria que terminar, né, teoricamente, no dia 24.
na quarta-feira. Só que por conta da final da Copa Libertadores, toda a mudança do calendário, a disputa do Mundial de Clubes com o Palmeiras, essa rodada foi adiada inteira para o dia 25, quinta-feira, e aí já no domingo teremos o início do Campeonato Paulista. E até se o Cuca não tivesse, né, esse quadro complicado de 2 familiares internados por conta da Covid, o Cuca já não teria mais contrato com o Santos, porque o contrato dele é até o dia 24. Como a rodada mudou para o dia 25, ele teria que assinar um novo vínculo, mas com esse acordo com a diretoria ele volta para Curitiba para cuidar da família. Exatamente, adaptações, situações provocadas pela pandemia do coronavírus, né, inusitadas também no futebol. Gustavo Soler volta com a equipe de esportes ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes para informar, trazer mais notícias. Obrigado, hein, Soler? Um abraço. Grande abraço.